Fala aí pessoal, chegou no momento mais importante do mês, que é o vídeo da divulgação da carteira do canal e dos resultados dela desse mês. E como vocês podem ver no título desse vídeo, eu incluí 2 novos ativos na carteira. Para quem me segue lá no Instagram, já deve fazer ideia de que ativos são esses, principalmente porque eu fiz uma publicação onde eu indiquei um dos ativos que eu investi na carteira. E também, esse é um vídeo que eu faço um overview do mês, porque normalmente eu publico esses vídeos no final do mês, então a ideia é fazer um overview das notícias mais importantes que a gente teve durante o mês para vocês. Então bora pro vídeo. Antes de começar, eu queria pedir aquele grande favor para vocês. Se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos e amigas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e que ele possa levar esse vídeo para mais pessoas. E também gostaria de agradecer demais, porque no vídeo passado eu pedi para vocês que a gente chegasse a 50% das pessoas que assistem os meus vídeos, que elas fossem inscritas no canal. E como vocês podem ver aqui, a gente chegou a 56% das pessoas que assistem os meus vídeos são inscritas no meu canal. Meu muito obrigado. Será que a gente bate 80 até o final do ano? Conto com vocês, hein? Bom, então vamos começar com o giro de notícias. Solta a vinheta, editor! Vocês viram que até vinheta agora tem o meu canal, olha que bacana, pessoal. Bom, então a primeira notícia que eu quero passar para vocês é uma notícia que diz respeito a mim. Como vocês sabem, eu fui coautor do livro Evolução Financeira, eu divulguei bastante ele aqui no YouTube, lá no Instagram. É um livro muito bacana, escrito por 32 pessoas, 32 autores, eu sou um desses autores, que cada um escreveu um capítulo sobre a sua especialidade no mercado financeiro. Eu tô até com um exemplar aqui para mostrar para vocês, olha só, aqui as fotos, né, dos autores na parte de frente, na parte de trás, eu tô olhando aqui para baixo para mostrar para vocês. Aqui os capítulos, tem todo o índice dele, quer ver? Eu vou até abrir o índice para vocês aqui, tem muito bacana, ó, tem o meu capítulo, que é o capítulo 9, tá aqui, né, o capítulo 9, que é uma nova alternativa para investir em imóveis. Tem capítulos sobre renda variável, gestão de riscos, escolha ser independente, método ABCD da renda extra, planejamento patrimonial e sucessório, inteligência financeira, juros simples, juros compostos. É um livro muito completo. E assim, não é porque eu sou coautor dele, não. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa obra, porque é uma obra muito completa e bem concisa. Então você consegue... Não é um livro que você precisa ler do começo ao fim, você pode ir no capítulo que você tiver mais necessitado naquele momento. É muito bacana. E eu estou no segundo lote desse livro. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para quem quiser fazer a compra, para quem ainda não comprou. E quem comprar o livro, eu vou dar o valor do livro em desconto na minha mentoria, que inclusive é o segundo assunto que eu vou tratar agora com vocês. Para quem me segue lá no Instagram e aqui no YouTube, já é inscrito há mais tempo, sabe o quanto eu gosto de fundos imobiliários, o quanto eu dedico meu tempo para passar conhecimento para vocês sobre esse assunto de maneira gratuita, mas algumas pessoas me pediram, Eric, por que você não aprofunda mais esse conhecimento numa mentoria? E eu decidi fazer uma mentoria de fundos imobiliários, vai se chamar Mentoria Liberdade é Logo Ali com Fundos Imobiliários. Eu estou pretendendo lançar essa mentoria na segunda quinzena de julho, ou seja, no mês que vem. Logo a gente já está acabando o mês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para quem tiver interesse fazer a pré-inscrição. E quem se inscrever e tiver feito essa pré-inscrição vai receber no e-mail um cupom com super desconto. Então, falando agora mais sobre a mentoria, a ideia desse curso, eu falo ideia porque eu estou terminando de gravar os módulos e eu posso incluir mais aulas nos módulos ou até mais módulos, mas a ideia inicial são 9 módulos, como vocês podem ver aqui, onde eu vou tratar no módulo 0, que é um módulo de boas-vindas, onde vai ter sobre a parte de explicação do curso em si. A gente vai ter um grupo do Facebook, que inclusive eu vou falar daqui a pouco para vocês, o cronograma, um pouco sobre a minha história e o objetivo da mentoria. No módulo 1, a ideia é fazer um nivelamento de conhecimento, passar alguns princípios de economia para vocês, falar uma aula bacana, assim, uma das melhores aulas do curso, que é essa de diversificação de carteira, sobre uma análise muito detalhada sobre risco-retorno. Depois a parte de riscos de renda variável, e falar sobre, na aula 4, longo prazo, e que investir deve ser chato. É interessante o título dessa aula, mas vocês vão ver que faz todo sentido. E por fim, nesse último módulo, quanto você vai querer receber de renda. No módulo 2, a gente já começa a entrar nos fundos imobiliários em si, a parte do porquê que é importante investir
investir em imóveis, a origem dos fundos imobiliários, segurança, a regra dos 95% na distribuição dos rendimentos, vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários e terminando esse módulo a partir da diferença entre investir em imóvel físico e fundo imobiliário e a tributação dos fundos imobiliários. No módulo 3, que na minha visão é o módulo mais importante do curso, é a parte de fundamentos. A gente vai entrar na parte do que são os fundamentos, os indicadores dos fundos imobiliários, a parte de contabilidade de fundos imobiliários. A gente vai abrir DRE, mostrar como é que a gente avalia os valores, os dados dos fundos imobiliários e os tipos de fundos imobiliários como uma maneira mais geral. Depois a gente vai entrar especificamente em cada um dos fundos no módulo 4. Primeiro começando com o fundo de tijolo, a gente vai entrar aula por aula em todos os tipos de fundo, a gente vai detalhar cada um dos fundos, depois vamos para fundo de papel, depois para fundos de fundos e fundos híbridos no módulo 6, depois no módulo 7, que é um módulo muito bacana, que a gente vai fazer a montagem da carteira, eu vou explicar a estratégia do time de futebol, como é que a gente calcula o preço máximo, aí é muito detalhado, com planilhas para vocês chegarem no preço máximo, e a gente vai montar uma carteira. E no módulo 8 a gente vai ter um módulo extra de emissão, subscrição, declaração de imposto de renda e terminando com quais critérios para vender um fundo imobiliário. E eu deixei aqui um módulo bônus. Esse módulo bônus ele está muito mais relacionado às lives que eu já vou falar para vocês e convidados. Então só mais detalhando esse módulo bônus, porque esse curso, a ideia é ser 5 semanas, essa mentoria de 5 semanas, e em cada semana eu vou disponibilizando os módulos para vocês irem na sequência, e no meio da semana, a gente vai definir qual vai ser a data da semana, eu vou fazer uma live para tirar dúvidas de vocês sobre o módulo que vocês estudaram, os módulos que vocês estudaram. E naquele módulo bônus, as lives vão ficar gravadas, além de eu trazer convidados para falar para vocês sobre cenário macro, fazer outros assuntos, trazer assuntos relacionados à bolsa também. E também a gente vai ter um grupo do Facebook, como eu falei para vocês lá no módulo 0, que eu vou explicar, a gente vai ter um grupo fechado. Isso eu trouxe lá do curso do Thiago Nigro, que funciona muito bem, porque lá a gente tem uma interação muito maior. Vocês podem fazer, lá como um acesso muito mais direto a mim, vocês vão poder fazer perguntas, pedir opinião de carteira, pedir recomendação, inclusive, porque até pelo fato de eu ser analista CNPI, eu posso recomendar. Ali eu posso, como é um grupo fechado, a gente vai ter menos pessoas participando desse grupo, então vai ser muito bacana. E as lives, elas vão ser transmitidas pelo Facebook. Então é interessante, para quem esqueceu como usa o Facebook, é muito importante voltar a usar, tá bom? Ah, e por fim, o que é mais importante, quem se inscrever na primeira turma vai ter acesso vitalício, ou seja, vai ter sempre as atualizações de todas as mentorias até o fim da vida da mentoria. Então quem participar dessa primeira turma vai continuar recebendo todas as atualizações. Inclusive eu estou pensando em montar uma carteira recomendada, eu só estou precisando de uma autorização, uma última prova lá na PMEC para poder fechar esse conteúdo, e aí a ideia é eu mensalmente enviar uma carteira recomendada. Então vocês que participarem da primeira turma vão ter acesso a isso. Ah, e lembrando que o link da pré-inscrição está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E agora vamos para a próxima notícia, que é referente ao dólar. O dólar fazia muito tempo que ele não chegava na cotação que ele chegou esse mês. Ele foi abaixo de 4,80, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. O dólar caiu mais de 13% desde o início do ano, e se pegarmos nesse mês de junho, o dólar caiu quase 6%. Mas por que isso está acontecendo? Eu vou explicar para vocês o principal motivo dessa queda do dólar, principalmente no mês de junho. E a queda do dólar que vem desde o início do ano e principalmente esse mês é devido à taxa de juro real aqui no Brasil. E o que é taxa de juro real? É a diferença entre a taxa de juros base e a inflação. Se a gente pegar a taxa Selic, que atualmente é de 13,75, e a gente subtrair a inflação dos últimos 12 meses, que é de 3,94, a gente vai ter um juro real de quase 10%, como vocês podem ver. E mesmo que a taxa de juros dos Estados Unidos tenha subido, que hoje está no patamar de 5%, e se a gente tirar a inflação deles, que também está próxima a 5%, ou seja, eles não têm praticamente nada de juros real. Então, como o nosso Banco Central ele tem mantido a taxa de juros a 13,75, e a inflação nossa ela vem caindo,
o nosso juro real aumenta, e ele veio aumentando. E esse é o motivo do que os investidores estrangeiros colocam o capital aqui no Brasil, porque eles não estão muito interessados na nossa política, no detalhamento da nossa política interna. Eles estão muito preocupados, por exemplo, se o Brasil vai quebrar, se ele vai se transformar numa Venezuela, mas como isso parece que está longe de acontecer, eles estão interessados nesse ganho, que é o chamado carry trade. Ou seja, o que é esse carry trade? O investidor estrangeiro, ele investe em países emergentes, ou seja, ele pega a moeda, o dólar, troca por exemplo, o real aqui no Brasil, nessa cotação de 5 para 1, investe em real no Brasil, ganha taxa de juros, essa taxa de juros real, depois converte de novo o real para dólar e tira o dinheiro. Então, o carry trade é esse, é o investidor pegando uma moeda mais forte, indo para um país emergente que a moeda é mais fraco, aproveitando o câmbio desfavorável daquele país, e como a taxa de juros é alta, ele ganha, além da cotação do dólar, ele ganha nessa taxa de juros. E esse movimento de carry trade, ele só seria reduzido ou minimizado se a cotação do dólar subisse, ou seja, se o real desvalorizasse, porque ele perderia o ganho todo que ele teve com os juros na hora dele fazer a conversão do real para dólar, porque o real se desvalorizou muito. Então, por exemplo, se a cotação dólar real for para 6, 7, por exemplo, essa diferença de quando ele fez o câmbio de 5 e para ele refazer o câmbio, ele vai precisar de 7 reais para cada dólar, é a perda que ele vai ter no ganho de juros que ele teve com o investimento. Então, isso é um dos motivos que pode fazer com que esse movimento reduza. Só que eu, sinceramente, eu não vejo que isso aconteça no curto prazo, até porque o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele está de olho nesses movimentos também, porque inclusive até uma das opiniões dos economistas de ele não reduzir a taxa de juros ainda. Mesmo que a inflação esteja caindo, ele está de olho no cenário internacional, porque como a taxa de juros nos Estados Unidos ela ainda é alta, está alta e vem subindo, ele mantém essa taxa de juros exatamente para o investidor internacional não tirar o dinheiro do país. Ou seja, para manter o investidor estrangeiro aqui, que esse retorno, que é o juro real, ele compense o risco dele estar trazendo o dinheiro dele para cá. Mas provavelmente vai ser muito difícil do Roberto Campos segurar ainda essa taxa Selic, inclusive na próxima reunião, porque a inflação ela está muito baixa, ela caiu demais, então é muito difícil. E se a taxa de juros começar a cair, provavelmente o dólar vai subir. Talvez a cotação do dólar não suba, né, ela se mantenha, se a taxa de juros americana também cair. Por quê? Porque aí a do Brasil caindo vai diminuir o juro real, só que lá também vai diminuir. Então, no final das contas, a diferença entre juro real no Brasil e nos Estados Unidos vai se manter a mesma. Então, esse pode ser um dos motivos que o dólar não caia, que o dólar não suba nesse período, ele se mantenha nessa cotação até 5 e pouco de real para dólar. E continuando, a próxima notícia ela tem muito a ver com a notícia anterior, que foi a alta expressiva que o Ibovespa teve esse mês. Se vocês observarem nesse gráfico, o Ibovespa ele subiu quase 10% agora no mês de junho. Há muito tempo a gente não tinha uma alta tão expressiva, e o principal motivo que a gente enxerga para essa alta é a queda dos juros futuros. Se a gente pegar o IPCA 2045, como vocês podem ver nesse gráfico, a taxa saiu de quase 6,6 para quase 5,6 em menos de 90 dias, ou seja, uma queda de 1%. Isso porque o mercado ele já precificou o futuro a queda da taxa de juros. Isso porque hoje a inflação ela já está praticamente controlada. Além disso, teve a aprovação do arcabouço fiscal, que pode não ter sido o melhor dos melhores, mas o que o mercado não gosta é de incerteza. E esse arcabouço ele acabou que ele limitou os gastos até com um teto até menor do que a gente imaginava, o que é muito positivo. Por isso que a bolsa ela deu essa disparada de quase 10% esse mês. E aí, pessoal, a taxa de juros ela influencia diretamente os ativos da bolsa. Primeiro, porque quando você tem uma
queda da taxa de juros, as pessoas elas migram da renda fixa para a renda variável, porque eles vão buscar mais risco para poder ter mais retorno. Agora, a gente, olhando para as empresas diretamente, tem dois principais motivos. Primeiro, quando a gente fala das dívidas, a maioria das dívidas das empresas elas são atreladas ao CDI, e o CDI é a taxa Selic. Então, se você tem uma queda do CDI, a dívida das empresas fica mais barata. E um outro ponto também é que grande parte na verdade, o preço das ações, eu até expliquei isso no meu Instagram um dia desses. O preço que você vê lá na tela das ações, nada mais é do que o fluxo de caixa futuro das empresas trazidos a valor presente, descontando uma taxa. E essa taxa ela está diretamente relacionada com a taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de desconto que você tem, menor é o valor dos fluxos de caixa a valor presente. Se você diminui essa taxa de desconto, então quando você traz os fluxos de caixa a valor presente, o valor fica maior. Então por isso que você reduzindo a taxa de juros, o valor das ações sobe. E por fim, a última notícia que eu queria trazer referente a esse mês, eu não podia deixar de comentar sobre o submarino da Ocean Gate que implodiu, aquele submarino que levava os 4 milionários mais o piloto para visitar o Titanic. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Eric, o que isso tem a ver com os investimentos? O que isso tem a ver com o que você traz aqui? Eu quero trazer uma reflexão para vocês. Eu não vou entrar no mérito dos comentários de ódio que muitas pessoas fizeram referente a morte, subiram hashtag morte aos milionários, e me soa muito hipócrita esse tipo de declaração, porque a pessoa escreve isso utilizando um celular provavelmente ou da Samsung ou da Apple, que é de uma empresa de um milionário, e utiliza uma rede social que é de um milionário. Mas eu não quero entrar nesse mérito porque o meu objetivo aqui não é esse. Eu quero trazer uma reflexão sobre isso, sobre o que aconteceu. E essa reflexão que eu quero trazer para vocês referente a esse assunto tem tudo a ver com os investimentos. Por quê? Pessoal, a vida é feita de riscos. São esses riscos que fazem a humanidade dar saltos de evolução. São as superações que fazem com que as pessoas elas evoluam, que elas ultrapassem as barreiras, que elas cresçam. Mas é sempre importante lembrar que existe uma grande diferença entre o risco calculado e a imprudência. E essa imprudência, para o mundo dos investimentos, eu posso chamar de risco da ruína. A gente soube depois do acidente que o submarino ele era pilotado por um joystick, ele não tinha diversos padrões de segurança. Depois a gente foi descobrir que a escotilha ela só aguentava até 1.500 metros de profundidade. Então várias coisas começaram a aparecer sobre falhas nesse processo. Mas o que é importante de falar aqui, pessoal, é que todo dia a gente se arrisca. Quando a gente sai de casa, a gente pega o nosso carro, a gente toma um avião, vai para um outro lugar, a gente está correndo risco. Só que, como eu falei para vocês, são riscos controlados. Por quê? A gente sabe que o carro tem sistemas de segurança, que ele passa por manutenções, sabe que o avião ele é inspecionado antes de todos os voos, que os pilotos são treinados para isso. Por isso que é importante que a gente conheça o terreno que a gente está entrando. É preciso coragem para se arriscar, mas é preciso também sabedoria para entender que esse salto ele pode se transformar numa queda. Quando você se lançar numa nova aventura ou num novo investimento, você precisa ter muita ciência do que está em jogo. Se você se arriscar, pode trazer grandes retornos, mas também você precisa ter em mente tudo que está em jogo, pois a sua vida e o seu patrimônio são os seus bens mais preciosos. Por isso, cada passo importa, a jornada importa. Tome riscos, mas de maneira inteligente. Não se exponha ao risco da ruína. A verdadeira coragem ela não está em se jogar no desconhecido, em se enfrentar o desconhecido com cautela e principalmente com respeito. E acima de tudo, preservando a sua vida e o seu patrimônio. Bom, encerrada essa reflexão, vamos para a carteira. Como vocês sabem, eu criei essa carteira lá em abril, então a gente já está indo para o quarto vídeo dessa carteira, indo para o quarto mês, julho vai ser o quarto mês dessa carteira. E para quem ainda não sabe, não assistiu nenhum vídeo, eu sigo algumas premissas nessa carteira. As premissas são as seguintes. O foco dela é aposentadoria.
Entenda a aposentadoria como liberdade financeira, carteira para os filhos quando chegarem à maioridade ou qualquer outro objetivo que você queira. No caso dessa carteira, eu estou pensando em passá-la para minha filha. Os ativos dessa carteira, todos deverão ser pagadores de proventos ou dividendos, ou seja, aqui não entrarão empresas de crescimento, criptomoedas, por exemplo. A terceira premissa, o limite de 10% de valor em cada ativo, ou seja, nenhum ativo poderá ultrapassar mais que 10% do valor total. A quarta premissa, 60% da carteira vai ser composta por fundos imobiliários, ou seja, ativos que vão me gerar rendas mensais e com mais previsibilidade ou garantia. A quinta premissa, 30% da carteira em ações pagadoras de dividendos, e aqui é importante frisar que elas devem ser empresas que já vêm pagando dividendos com pelo menos 5 anos de forma consistente. E por fim, a última premissa, 10% em renda fixa, que aqui eu divido em títulos públicos ou crédito privado seguro de grandes instituições financeiras. Aqui o objetivo é ter caixa ou ganhar com marcação a mercado. E agora vamos para as movimentações. O primeiro ativo que eu incluí foi a Transmissão Paulista. E aí eu volto lá no início do vídeo, como eu falei para vocês, que quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto essa publicação aqui, que eu fiz uma comparação de Taesa com a Transmissão Paulista. Teve até gente que me perguntou no direct, eu dei saí pela tangente, mas quem me conhece mesmo deve ter entendido que eu já iria ter investido na Transmissão Paulista. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa empresa. A Transmissão Paulista, ela transporta 30% da energia gerada no país. Atualmente ela está em 17 estados, tem uma receita anual de 4,9 bi, mais de 1.400 colaboradores, possui 21 ativos em operação e 7 em construção, que perfazem 20,2 mil quilômetros de linhas em operação e 1.300 linhas em construção. Passando agora para alguns destaques da empresa, eu quero mostrar aqui 2 leilões arrematados em 2022, o Projeto Jacarandá e o Piraquê. Que estimam em aumentar a receita da empresa em quase 300 milhões, o que vai necessitar de um investimento de quase 3,7 bilhões, é muita coisa. E praticamente 95% desse valor é referente ao projeto Piraquê. Agora eu quero mostrar algumas coisas referentes aos resultados para vocês. Como vocês podem ver aqui, a empresa ela começou a recuperar o seu lucro em 2023, agora no primeiro TRI. Exatamente pela finalização de projetos em 2022. Ou seja, ela recuperou resultados piores que ela estava vindo lá no terceiro e quarto TRI de 2022. E antes de eu falar sobre o preço da Taesa, da Transmissão Paulista, e o quanto que eu paguei, eu quero mostrar uma notícia bem interessante para vocês que saiu esse mês referente à Transmissão Paulista, inclusive depois que eu investi. A Transmissão Paulista ela obteve a licença ambiental para o projeto no Riacho Grande, que fica na Grande São Paulo. Esse projeto ele prevê um investimento de 1,1 bi e pode trazer uma receita anual para a empresa de 82 milhões, ou seja, mais incremento de receita para a Transmissão Paulista. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o endividamento. O endividamento da empresa ela é bem controlada, a dívida é bem controlada. Cerca de 2,9 em relação ao EBITDA, ela é bem tranquila em relação a isso. Pode ser alto para algumas pessoas, mas por ser uma empresa que tem uma previsibilidade muito grande de receita, é um valor baixo. Aqui vocês podem ver a composição da dívida, boa parte dela é vinculada ao CDI, ou seja, com a queda da taxa de juros que certamente vai vir, a dívida da Transmissão Paulista deve cair, assim como todas as outras elétricas. Eu falei sobre isso no vídeo da Taesa, inclusive. Bom, agora a gente vai falar sobre o preço justo de Transmissão Paulista. Por ser uma empresa de dividendos, eu sempre uso aquela regra de pegar a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos e pegar e dividir isso por um dividend yield anual de 6%, que inclusive é o método que o Barsi usa nas ações pagadoras de dividendos. Eu peguei esses dados aqui no site do Fundamentei, referente aos pagamentos dos proventos dos últimos 5 anos e juros sobre capital próprio. Então, se a gente pegar os proventos dos 5 últimos anos, de R$ 3,01 em 2018, de R$ 1,21 em 2019, de 1,01 em 2020, de 4,04 em 2021 e de 0,15 em 2022, os proventos médios dos últimos 5 anos dariam 1,84.
Agora, se a gente pegar esse valor e supondo o dividend yield de 6% ao ano, pegando esses 1,84 e dividindo pelos 6%, a gente vai ter um preço máximo de R$ 30,60. Então aqui nessa nota de negociação, como vocês podem ver, eu comprei essa ação, a Transmissão Paulista lá no dia 12, por R$ 25,19, ou seja, eu tenho uma margem de segurança de aproximadamente R$ 5,00 nessa ação. Isso é se ela mantiver esse pagamento médio dos últimos 5 anos, que é a minha opinião, e é por isso que eu estou investindo nela. Um segundo ativo que eu incluí na carteira foi o IRDM, como vocês podem ver aqui na nota de negociação. Não é um ativo novo que eu incluí na carteira, porque eu já tinha, como vocês sabem, o IRDM. Eu incluí esse ativo exatamente porque, como vocês sabem, eu tenho a premissa de não ter 10%, mais de 10% em um único ativo. E como vocês vão poder ver, inclusive lá no Domo, eu estou com uma parte muito elevada do ALZR. Então, eu incluí o IRDM até para poder baixar um pouco a porcentagem do ALZR. Mas esse não é o novo ativo que eu incluí. O novo FII que eu incluí na carteira, eu acredito que você já deve até saber qual que é, até porque nesse vídeo aqui que eu gravei sobre os 3 ativos para iniciantes, eu falo sobre um fundo que é o KNSC, que na minha visão é um excelente fundo de papel para quem está começando, e foi ele que eu incluí na carteira. Eu não vou mostrar o racional do investimento, do porquê, porque eu já fiz isso nesse vídeo aqui, explicando, fazendo uma análise bem detalhada desse ativo, e até no vídeo que eu falei para vocês sobre os 3 investimentos que eu incluiria, que se eu fosse iniciante eu teria feito, o KNSC ele entraria. Então, como é uma carteira com foco previdenciário, eu entendo que o KNSC é um ótimo ativo para esse tipo de carteira. E por fim, para manter a minha proporção de 10% em renda fixa, eu fiz uma nova aplicação no Tesouro Direto, no Tesouro IPCA 2045, como vocês podem ver aqui nessa nota de negociação. Eu investi R$ 197,00 aproximadamente, e a ideia é, como ainda tem, eu acredito que ainda tem possibilidade de ganho de marcação ao mercado, por mais, como a gente viu lá na parte do giro de notícias, que eu falei sobre a queda que a gente já teve na taxa de juros futuro de quase 1%, eu ainda acredito que para esses títulos longos, ainda a gente tem uma possibilidade muito grande de marcação ao mercado. Agora, vamos para o Domo lá na carteira para eu mostrar para vocês o desempenho da carteira no mês de junho. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, a carteira Liberdade é logo ali, a carteira do canal, já tem um valor aplicado de R$ 7.595, o patrimônio já está em 8.026, tem uma variação percentual positiva de 5,67, lembrando que eu comecei essa carteira em abril. Se a gente pegar aqui o desempenho dela, ela está abaixo do Ibovespa, até porque ela tem 60% em fundos imobiliários, tem 30% em ações, então era de se esperar que quando tivesse um solavanco para cima do Ibovespa, a carteira ficasse para trás. Talvez no longo prazo isso se recupere. Como vocês até podem ver no vídeo que eu simulei essa carteira há 5 anos, começando há 5 anos atrás, ela ganhou do Ibovespa, mas por outro lado ela está batendo o IFIX e o CDI. Então é uma carteira que está indo super bem pelo pouco tempo que ela tem. Então vocês podem ver aqui o patrimônio, a evolução do patrimônio. Aqui a composição, que é o mais importante aqui nesse ponto. Vejam só, fundos imobiliários 58%, muito próximo dos 60%. A alocação em ações está 31%, está um pouquinho acima, mas normal esse desvio. E a alocação em renda fixa 10%, muito parecido com o que eu quero. Aqui os aportes, né? Eu comecei lá em abril, eu fiz 2 aportes de 1.500. Em maio eu fiz um aporte maior de 3.000. Agora junho voltando ao normal com os aportes de 1.500. Aqui vocês podem ver a composição de ações. A parte de caixa de seguridade está um pouquinho acima do que eu necessito, né? De uma das premissas. Então provavelmente mês que vem eu devo incluir Banco do Brasil na carteira. Na parte de fundos imobiliários ainda tem a questão um pouco do ALZR, que ele está bem acima ainda, mas eu fiz um aporte maior no LCL, no LZR, até para aproveitar o preço dele por causa da subscrição. Então é um fundo que eu vou demorar um pouquinho para voltar a aportar. Então, como vocês viram, eu aportei um pouquinho no IRDM. Provavelmente eu devo entrar um pouco mais no HGRU, até porque saiu hoje. O vídeo vocês estão vendo na quinta-feira, mas eu estou gravando ele na quarta, no dia 27. Saiu um fato relevante de uma aquisição que o HGRU vai fazer e provavelmente ele vai abrir emissão, então talvez seja interessante até para aumentar minha posição nesse fundo. Parte de renda fixa,
Tá bem tranquilo, como vocês podem ver aqui, só esperando terminar de carregar. Aqui, como vocês podem ver, tá bem tranquilo. Talvez eu comece a aumentar um pouquinho de Tesouro Selic, hein, porque tá dando uma discrepância aqui. E vamos ver os proventos. Bom, uma média mensal de R$ 26,52. Esse mês previsto receber quase R$ 40. Lembra que no mês passado, foi até a thumb do vídeo, eu recebi um pouquinho menos de 30, já está quase em 40. Ainda falta proventos do Banco do Brasil para receber agora no dia 30. Mas a carteira está indo bem, vejam só, a evolução começando lá em abril, é nítido que ela está crescendo, mas é muito pouco tempo ainda para ver. E aqui, importante de falar para vocês a questão do motivo do porquê dos 60% em fundos imobiliários. Olha aqui, a quantidade de dividendos pagos, né, na parte de rendimentos, é basicamente fundo imobiliário, que é o que me dá os aumento de aporte para eu ir fazendo essa carteira crescer mais e mais. Bom, pessoal, essa então foi a carteira da Liberdade é Logo Ali, o desempenho dela desse mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Lembre, eu sempre falo, não copiem a carteira, porque lembra, eu fiz o aporte nessa carteira no dia 12 e a gente já está no final do mês. Então muitas coisas se passaram desde que eu fiz o aporte. Então é sempre importante vocês não copiarem a carteira. Tomem isso como inspiração para vocês fazerem a de vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.